dia que passa, fica mais claro, crystal clear, né? Claro como um cristal, a complexidade dessa guerra tarifária e o quão difícil será para que ela seja completamente resolvida. Tem muita gente que está falando assim, a gente está chegando no final dessa guerra tarifária. A China vai arregar, os Estados Unidos vai arregar, já deu o que tinha que dar. Pessoal, não é tão simples assim e os desdobramentos disso são mais complexos do que você possa imaginar. E a resposta, ela se encontra no que o presidente Trump falou agora, 2 dias atrás. Eu nem mostrei isso para vocês ontem. No domingo, quando ele foi entrevistado ali dentro do seu avião da Air Force, ele falou justamente isso. Deixa eu dar o play aqui para vocês e colocar com áudio o que o Trump falou sobre as tarifas. Deixa eu compartilhar aqui, vamos lá? Essa aqui foi a entrevista que ele deu no dia 13 de abril, domingo agora. E olha o que ele falou aqui. Vamos lá? The tariffs will be in place in the not distant future because as tarifas serão implantadas não em um futuro distante. You know, like we did with steel, like we did with automobiles, da mesma forma que a gente fez com o metal, da mesma forma que a gente fez com carros, da mesma forma que a gente fez com alumínio, which are now fully on. We'll be doing that with semiconductors, with chips. E vamos colocar tarifas também em semicondutores, vamos colocar tarifas também nos chips. Trump, 13 de abril, meus amigos. 13 de abril, no seu aviãozinho da Air Force. And numerous other things. E em inúmeras outras coisas. Então ele já deixou claro aqui no domingão que ele já está pronto para colocar mais tarifas. Seria esse o motivo pelo qual o volume do mercado ele está inferior? Lembra que lá no comecinho da live eu mostrei para vocês o volume do Bitcoin? E ele tem regredido nesses últimos dias, menos pessoas estão se expondo a transacionar? Pois é, pode ser que a explicação disso seja a incerteza quanto a essas novas tarifas que o Trump está ameaçando colocar já sobre semicondutores, sobre chips, etc., que são semicondutores, né, e etc. And that'll take place in the very near future. E num futuro muito próximo, e na very near future, essas tarifas serão implantadas. E aí, tudo isso causa aquele ambiente que eu falei para vocês na live de ontem, de incerteza. Como é que vai ter novas contratações? Como é que vai ter investimento em maquinário? Como é que as grandes empresas elas vão se expandir à medida que há uma preocupação quanto aos chips? Yuri, mas o Trump falou com a NVIDIA que vai ter investimento que vai garantir. Sim, isso é fato. Só que, se ele chega, ele anunciou que podemos ter possíveis taxas sobre chips e semicondutores. Não interessa o que ele prometeu para a NVIDIA. Se daqui a uma semana, 5 dias, ele joga uma taxa nos semicondutores, vai cair NVIDIA, vai cair tudo. Vai cair Apple e por aí vai. Vai cair setor de inteligência artificial, vai cair setor de tecnologia. E o que está acontecendo como consequência disso, né? Porque, de um lado, a gente tem a vitória dos Estados Unidos em alguns pontos específicos, e do outro lado a gente tem a vitória da China. Ambos estão vencendo em determinadas áreas, porém estão perdendo em outras. E nessa movimentação de tarifas, no que diz respeito aos alguns setores empresariais, o Trump está vencendo, pelo menos no curto prazo, contra a China. Por quê? Muitas empresas já estão fugindo da China. A gente está vendo agora um êxodo, onde várias empresas de vários setores estão começando já a mudar a sua cadeia de produção e canalizar isso para outros países como México, como Índia, como Vietnã. E a China agora está sofrendo com isso, porque muitas empresas estão dando fuga, estão fugindo da China. Vamos entender isso aqui agora com um pouco mais de clareza, vamos entender o que isso significa. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto aqui. As tarifas elevadas, elas estão levando muitas empresas, muitas mesmo, a reconsiderar alternativas em outros países para justamente evitar os custos adicionais impostos pelas tarifas. Agora que o Trump ele direcionou o seu conflito com a China, porque antes era o Trump contra o mundo, né? Peraí, rapidinho. Antes era o Trump contra o mundo. Trump contra a Europa, Trump contra Canadá, Trump contra o México.
agora é o Trump contra a China. E como ele canalizou e escolheu o seu principal oponente, a gente sabe que tem um conflito ali indireto com a Rússia também, mas o principal, o que está na linha de frente é a China. Então, entendendo isso, os mercados agora estão começando a pular fora da China. As empresas, muitas delas, eu vou mostrar para vocês quais são elas, estão começando a pular fora da China. E o motivo ele é muito simples, precisa ser um gênio para você entender. Essa movimentação dessas empresas visa manter a competitividade e minimizar os impactos nos preços para os consumidores, só que a gente sabe muito bem que a empresa ela não está tão preocupada assim com os consumidores, né? Ela está mais preocupada com o seu próprio bolso. Então, se sair da China e ir para um país onde ela vai ter menos tarifas é a solução, assim ela o vai fazer. Então, empresas e setores que estão em movimento agora de êxodo da China. Primeiro ponto, setor de tecnologia. Fabricantes de chips e componentes eletrônicos como a Micron e a Jabil, eles estão expandindo as suas operações para países como Malásia, Vietnã e Índia. A mão de obra indiana também é muito barata. Então tem muita gente que está pulando, muitas empresas, né, de tecnologia que estão pulando fora da China e estão migrando para a Índia. Isso a gente consegue ver aqui com mais detalhes nessa matéria aqui do Take Log, que diz o seguinte: fora da China, 5 países para os quais as fábricas estão se mudando, né? Então a gente tem os 5 principais países aqui, que são eles: Tailândia, Malásia, Vietnã, Bangladesh e Índia. E o mais interessante aqui para mim, que eu quis destacar aqui para vocês, é a Índia. Então, diante da enorme quantidade de mão de obra disponível, né, o mercado indiano ele é a principal alternativa para as marcas que querem deixar a China, né? Aliado a isso, o governo local tem desenvolvido políticas para facilitar a chegada de investimentos do exterior. Então, a Índia, sabendo desse êxodo, ela que não é boba nem nada, já está se preparando para receber essa demanda que era da China e agora está vindo para ela, né? Então, eles já estão saindo na frente da concorrência. A Índia, pessoal, ela já recebe, por exemplo, parte da produção do iPhone. Parte da produção do iPhone é feita na Índia. E a tendência é de que a Apple esteja ainda mais presente no território indiano nos próximos anos, com cerca de 25% dos iPhones vendidos globalmente saindo de lá, 100% indiano. Então a gente vai começar a ver uma mudança ali, né? Do Made in China vai virar Made in India.